Sejam bem-vindos ao canal Papo de Engenharia. Este canal é o episódio 0. Nosso objetivo é um bate-papo bem aberto, inclusive com participação de convidados. Vamos falar sobre desafios, boas práticas, soluções, tanto no setor da construção civil quanto no mercado imobiliário. Estou aqui com o Vlad, com o Jarbas. Vlad, quer se apresentar e nos apresentar, por favor? Vamos lá. Bom, eu sou o Vladimir, engenheiro civil, formado pela Unip, pós-graduado pela Mackenzie em excelências construtivas e patologias. Atuei aí muito tempo no ramo de alto padrão, construção e reforma. Também tive alguns desafios na indústria, na ampliação da petroquímica de Mauá, na construção de uma fábrica, indústria farmacêutica do governo. E há 7 para 8 anos eu e o Jarbas estamos numa empreitada aí de sócios na empreiteira Anselmo, fornecendo mão de obra aí para várias construtoras super qualificadas, estamos envolvidos em vários projetos bacanas. E a Rodrigues, que está para aproveitar essa nossa expertise de alto padrão, fazendo construção e reforma de alto padrão. O Jarbas, que é meu sócio, está há mais de 20 anos aí de experiência de obra, de altíssimo padrão, chefiou várias obras grandes aí, como a reforma emblemática da Aslu naquela época. Foi chefe dos mestres da cidade de Matarazzo, nós ficamos lá na cidade de Matarazzo há 9 anos envolvido naquele projeto. O Jarbas encabeçou diversas partes daquela obra. E também tá comigo, né? Nesses 7 para 8 anos de empresa. O Ale tem um currículo mais extenso aí. Da idade. Atua já há 30 anos na direção técnica de obra, né? Formado pela Escola de Engenharia Presbiteriana Mackenzie. É pós-graduado MBA da Construção e Fundação pela Getúlio Vargas. Especialista em gestão empresarial pela IEA, Sorbonne Graduate, aqui é a Sorbonne. A Sorbonne. Formado pelo Conselho Administrativo, pela Fundação Dom Cabral, coordenador da CIE, Inspeções Prediais, ABNT, Normas de Orçamentos, membro do CTQ, que é um Comitê de Tecnologia e Qualidade, coordenador do CT pós-graduação do Sinduscom São Paulo desde 2010. Membro do Conselho Construtivo do Sinduscom desde 2011, atuando como presidente da gestão de 2015 a 2017. Presidente da Compra com SP na gestão de 2009 a 2015. Atuou como membro do Conselho da revista Construção e Mercado. Professor do curso de capacitação de gestores de assistência técnica do Sinduscom São Paulo. Embaixador do CT Jornal do Cliente Pós-Obra 2023 e CT Qualidade e Desempenho 2024 do RCDI Endhets. É isso aí. Vamos lá. Bagagem. Então, a ideia aqui, vamos bater um papo sobre os desafios da construção civil e do mercado imobiliário. Participei de um benchmark lá em redes, que tem um grupo que chama RCDI mais S, que é o de sustentabilidade, e ele fala sobre a escassez e envelhecimento da mão de obra operacional, elevação dos custos da mão de obra, baixa qualificação de arquitetos e engenheiros, aumento dos custos de materiais, complexidade na relação com clientes e contratantes, queda na qualidade dos projetos, baixa disponibilidade de sistemas industrializados, margens reduzidas das construtoras, considerando o risco que assumem da responsabilidade. Então, esses são uns itens que esse benchmark fez. Também gostaria de elencar que muitos não conhecem o ciclo do nosso mercado, né? Um ciclo longo, um ciclo que tem no mínimo 4 anos, que ele vai desde a
prospecção do terreno até a entrega final do produto e, lógico, com a vida útil do produto, pós-obra, essa relação de garantias que a construtora tem e a incorporadora com seus clientes finais. Tem um trabalho do Sinduscon que eu participei, que são as boas práticas. Lá a gente fala sobre a legalização inicial do terreno, que não é fácil. Depois que você faz a prospecção, ainda tem a legalização. Muitos itens você vai comprar um terreno, são vários pequenos terrenos, engloba família, problemas de sucessão familiar. Então, não é simples assim só comprar um terreno. Depois você entra com um estudo de viabilidade técnica, né? Aquele estudo de massa, aquele setor, naquele bairro, aquela região, o que pode ser construído ou não. Tem muito impacto devido ao código de obras. Quando ele está mudando, é um corre-corre para comprar terreno. Quando ele muda, daí é outro corre-corre para aprovar projeto. Então também impacta bastante. Depois a gente foi numa pesquisa de mercado. Essa pesquisa de mercado vai falar qual que é o produto que está faltando no mercado, né? Só que naquele momento, o que não sabem é que tem dezenas de empresas participando da pesquisa e falando sobre o mercado. Então a resposta geralmente é a mesma para todos. Querendo atender a mesma situação. Exatamente. Então fica aquela impressão que, nossa, todo mundo lança a mesma coisa ao mesmo tempo no mesmo local. É por causa da pesquisa de mercado, que não é errado. Nem todo mundo vai saber o que o outro também está pensando em construir. Isso também tem um impacto que é um problema grave, né? É a mesma coisa de você abrir 10 restaurantes na mesma rua. Tava precisando de restaurante, mas não de 10. Então é a mesma coisa. Só que aí o vizinho não sabia que o outro estava fazendo o mesmo projeto. Exato. Tem a realização da incorporação, que também leva um tempo, né? Toda a parte legal, envolve cartório, envolve os advogados, que também não ajudam em nada, né? Concepção dos projetos legais. Então são todos os projetos que envolvem não só a prefeitura, mas as concessionárias. Então também é um estudo que você está fazendo um projeto, daí impacta em outro, volta, faz a correção. A elaboração do planejamento e orçamento inicial. A gente fala orçamento inicial porque ali você não está com os projetos executivos, então você não tem um orçamento preciso, né? Então há quantitativo, tudo isso impacta. Sim. E infelizmente muitos valores de venda, né, e de construção para contratação são baseados nesse orçamento inicial, que é um grande problema, né? Daí tem o próprio lançamento comercial, né? Então se faz o lançamento para ver se o impacto do produto é bom ou não. A execução da obra, que é um item pequenininho, mas é gigantesco para a gente, que sofre. A entrega final e o uso e operação do produto. Então, para tudo isso, a gente precisa ter um foco muito grande na governança, porque senão você perde a mão, tem aquele problema de você não saber recuar quando erra, né? Então, na engenharia é muito difícil recuar. Você já foi, não tem jeito, então vamos até o fim, vamos buscar o prejuízo e daí a gente começa a cair nos nossos problemas. Então, a gente batendo no papo inicial, a gente selecionou alguns tópicos para a gente bater e entrar mais um pouquinho a fundo, né? Então tem o atraso de obras, orçamentos estourados, né? Mão de obra nos canteiros. Aí você vai falar bastante, né, Jamas? Isso está difícil, hein? Está difícil. Retrabalho, demanda versus oferta. Então esses 5 tópicos, acho que pro nosso episódio 0 vai bem. Tem alguns números aqui, eu vou passar e daí a gente entra no papo, tá? Então, atraso de obras. O CTE mandou uma newsletter dizendo que mais de 61% das obras do Brasil estão atrasadas. É muita coisa. Então, e a gente sabe que o atraso de obra, o que gera? O Instituto Brasmant fez uma publicação onde lista 7 razões
para as obras estourarem os orçamentos. Então, apesar de a gente falar de orçamentos estourados depois, eu puxei isso porque a gente sabe que o atraso de obra tem um impacto muito forte em orçamento estourado, né? É lógico. Então, eu puxei para eles porque ele fala previsão incompleta de tipos de serviço. Então, modificação do escopo inicial. Isso parece um absurdo, né? Você fez todos os projetos, planejou, vendeu, né? Incorporou, Sim. Vendeu, e mesmo assim tem muita modificação de escopo inicial, tem muitas modificações pedidas por clientes na venda. Estimativa deficiente de quantitativo. Aqui a gente volta naquele ponto que eu falei. Tudo levou para um preço final de venda, né? E esse preço final de venda saiu de um orçamento inicial. E esse orçamento inicial não tinha os projetos executivos. Então, impossível de você ter o quantitativo correto. E o pessoal tem esse problema, né? Você inicia tudo baseado numa estimativa e quer que a parte construtiva depois Sim. bate com a estimativa. É muito difícil. Índice de composições de custos irreais. A gente sabe se a composição de custo é irreal porque, volto a falar, a gente está falando de estouro de obra, mas em cima do atraso, porque tudo gera atraso. Então você não tem o escopo definido, você tem as estimativas deficientes, as composições erradas, então troca método construtivo, não considera esses índices corretos, dá estouro de orçamento, mas principalmente por causa do atraso da obra. Vocês sabem, na mão de obra, né? Você faz uma produção buscando produtividade, que é um item que todo mundo reclama, né? A falta de produtividade, mas a gente não dá base, informação correta para ter essa produtividade. Então a gente erra na base, no princípio. Desperdício durante a execução, então gera o atraso de obra e baixa produtividade, como eu falei, retrabalho, absenteísmo, nossa, essa palavra é difícil, que é o porquê tem tanta falta, né? Então o cara fica doente, daí ele pega um atestado, daí nesse atestado ele está buscando outro trabalho, em outro lugar que ele pediu um bico e vai ganhar um pouquinho mais. Então tem todos esses problemas que impactam no atraso de obra, que é aquela fase. Eu estava com 20 profissionais nessa etapa, no outro dia estou com 17, estou com 15. Cheguei, cortando sua conversa, eu já cheguei a finalizar na sexta-feira com a equipe de 15, 20 colaboradores. Quando chegar na segunda-feira, eu tá com 10. Porque o cara vai por uma proposta muito pequena. Mas ele vai. Não tá errado. Aí a gente fica tentando pegar o colaborador pelo nome, que é a gente trabalhar correto. A gente fica tentando pegar nessa maneira, porque a gente sabe que no mercado tem muitos que nem tem bons empleiteiros, tem empleiteiros que despelam os caras, né? Isso aí a gente fica tentando se apegar na honestidade. Só que às vezes os caras vão por muito pouco. Muito pouco. Eles não esperam a gente conversar, não esperam a gente fazer um bate-papo para ver, a gente explicar qual que é o cenário. E aí a gente acaba tendo que atrasar uma laje, atrasar um contrapiso. Então a gente fica tentando se apegar ao nosso, como é que fala, ao nosso nome. A gente trabalhar correto, passar as coisas certinho para eles. Mas mesmo assim a gente ainda se depara muito com essa situação da gente finalizar uma sexta-feira, chegar na segunda-feira, o cara ter outra proposta. Às vezes o cara nem tem outra proposta, mas ele vai para a entrevista para poder ele pelo menos ouvir, né? Pelo menos ouvir. E aí quando chega na terça a gente já fica esperto. Na quarta-feira, se ele não ir, pode ver que é o exame que está marcado na outra empresa. Então a gente já fica nessa expectativa. Sobre a produção,
A gente fica tentando muito fazer treinamento, fazer umas palestras, tentar criar profissionais novos, que a gente tentar pegar um cara que ele... A gente fica tentando estudar. O que o cara faz? O cara é um cara que ele já pega um pouco na troqueza, a gente já tenta levar ele para meio oficial, para já dar aquele ânimo nele. O cara que já trabalha um pouco de pedreiro, a gente tenta também, ou de carpinteiro, e assim sucessivamente, para tentar fazer profissional. Só que é muito pouco no mercado. Todo mundo teria que se virar para fazer essa qualificação, né? Fazer a qualificação de mão de obra, porque... Pegando nesse gancho assim, eu escutei outro dia muita reclamação quanto a isso. Então hoje nós estamos numa baixa muito grande de mão de obra, que a gente vai falar sobre a mão de obra nos canteiros, mas também é um problema, do jeito que você está falando, que as pessoas só pensam nisso quando a demanda está muito alta e você tem baixa mão de obra, né? O mercado ele não se prepara para baixa, né? O ciclo da construção civil e do mercado imobiliário é muito sazonal. Então, quando a gente está em alta, a gente está reclamando. Quando a gente está em baixa, a gente abandona esses colaboradores. Né? A gente já teve épocas de a gente, para fazer uma entrevista, para pegar um carpinteiro, um pedreiro, a gente ligava para vinha 3. Nossa. Hoje a gente liga para 5, 6 e fica até 9, 10 horas e ele não aparece. E reza para que ele vir, né? Reza para que ele apareça e ele não aparece. Entendi. Aí você liga para ele já não te atende mais. E você acha que isso daí também tem a ver com a falta de continuidade? Porque, né, outro dia eu vi uma pesquisa, na verdade foi uma entrevista, o CEO da iFood falando que ia roubar toda a mão de obra da construção civil, né? Então você vê, o entregador ele ganha menos. Sim. Mas ele tem uma continuidade. Então, o que acontece? Muita gente, principalmente nessa pandemia, se viu desempregado, né? Sim. Não foi, muitas empresas não segurou as broncas. O que acontece? O cara tinha garagem, botou para vender capinha de celular. Eu conheço carpinteiros bons, cara, profissionais, que hoje ele não volta mais pro mercado, porque ele não quer, porque ele vendendo capinha, ele vendendo, sei lá, qualquer tipo de coisa, ele tá sobrevivendo. Tá Só dando que o uma mercado continuidade, né? Só que ele nem sabe o que tá o mercado, como tá bom. Então tá o momento bom dos caras ganhar dinheiro, eles não querem nem se informar dessa situação. Até antes da pandemia, acho que na recessão que nós tivemos aí em 2016, 2017, quando deu uma caída na mão de obra civil, a mão de obra em si migrou muito para outras áreas. E não volta mais. Não volta porque ou deu certo ou porque é diferente. É o que você falou, tem continuidade, ou tem um ambiente mais salubre, etc. Então nós perdemos muito. Essas soluções que o Jarbas está falando são soluções dadas em canteiro. E é o que você falou, tratar já quando nós estamos com problema. Então tem muita coisa na construção que nós percebemos, a gente que vive ela e estuda, que a gente perde numa velocidade muito maior do que se investe. Sim. Então, desde a substituição da mão de obra ou da capacitação e das novas soluções. Não adianta a gente continuar trabalhando com a construção tradicional, com estrutura de concreto armado, vedação de bloco cerâmico ou bloco de concreto, sendo que nós estamos perdendo a mão de obra, nós estamos perdendo material, nós estamos perdendo o transporte horizontal e vertical, porque tem muita coisa que anda ao contrário. Então a gente precisa evoluir antes do problema, todo mundo. Empresa, eu vejo o seguinte, por exemplo, a gente já teve problema em obra que o funcionário não pode carregar um saco de cimento nas costas, né? E é um ganho isso é um estudo que foi feito. Ergonomicamente ele não deve carregar, eu não sou a favor que ele carregue. Só que as indústrias continuam fazendo um saco de cimento de 50 quilos. Então eu não tenho opção. Ou a indústria faça o saco de cimento de 25 quilos que ele possa carregar, ou a indústria dê solução de transporte
de carga dentro da obra. E que não pode ser só o tradicional, não pode ser a cremalheira que quebra todo dia, né? Então, esses itens que a gente fala, né? Vamos até falar sobre um pouquinho de mão de obra, que a gente está entrando, que você vê que tem um impacto muito forte no atraso. E tudo que é o atraso também gera o estouro da mão de obra. Mas você vê que o mercado ele trabalha só na corretiva, né? Isso. Ele não trabalha na preventiva. Ele só vai atrás do problema quando a dor acontece. Mas quando você está num período de vacas gordas, como se falam, Sim. né? Não, ninguém vai atrás. Eu tenho um estudo aqui falando sobre mão de obra, que a gente entrou bastante nesse item, que é a média etária. Tem um estudo do Autodoc, que por causa das catracas eletrônicas, eles têm esses dados, que falam que a média etária hoje nos canteiros é de 42 anos. Então, esse estudo foi comparado há 10 anos atrás e a média etária era 32 anos, ou seja, são os mesmos colaboradores. Então, a gente está passando por uma fase de 10 anos que você não tem atratividade, você não tem colaboradores novos, né? E tem uma busca grande. O nível aqui de absenteísmo da construção civil é muito alto. Ele beira de 1,5% a 3%. Então, é aquilo que falou, tem muita falta. Eles faltam por vários motivos. E um deles é ele tá buscando a cenourinha do outro lado da rua. Então é um negócio muito interessante. Então essas faltas injustificadas, problemas pessoais também, a gente passou por uma pandemia, né? Então ainda está tendo, várias famílias estão com problema, né, interno em casa, por causa da pandemia, as crianças que perderam as aulas, então a gente não pode esquecer que o nosso colaborador também é um pai de família, uma mãe de família, né? Tem diversos motivos para essas faltas ali, e infelizmente tem motivos banais, ridículos. E eu não estou aqui para falar da mão de obra direta como se fosse uma mão de obra... O problema do Brasil é a mão de obra, porque a gente encontra isso na mão de obra técnica também. Então, nossas mãos de obra de engenheiros também têm o mesmo falhas, mesmos defeitos, também faltam por motivos banais. Então, não estamos aqui para crucificar a mão de obra, nós estamos aqui preocupados com o seguinte, que não está tendo essa renovação, essa renovação não tem. Assim como várias outras profissões, né? Sapateiro, costureiro e tal. Mas há uma maneira de atrair. Se você ir para uma construção mais industrializada, uma construção mais limpa, dá para você atrair essa nova geração. Então nós precisamos evoluir com isso também. Então, a mão de obra não é o vilão. É o cenário que se pôs, que nem nós falamos, desde a escassez que ela migrou, desde a falta de renovação, da falta de profissionalização, da mudança de alguns projetos e não da especialização dessa mão de obra. Então, são problemas culturais e que envolvem todas as classes. Mas teria que as construtoras, elas tinham que saber também desse cenário, que nem todas sabem. Você chega em algumas reuniões que a gente tem, que a gente vai falar sobre a produção, por causa que não aconteceu, eles não entendem que colaborador dá atestado, outros, você conta com ele naquele dia, quando pensa que não, ele pega um atestado de 15 dias, outro vai para fazer exame em outra empresa, e até a reposição. Por exemplo, nós temos um ciclo, nós tem a entrevista, tem correr atrás no mercado para achar o colaborador, depois nós tem que voltar, mandar o cara para exame, treinamento, depois do treinamento tudo vai para a construtora, para daí a construtora, que tem delas que é 48 horas, para provar a documentação dele, marcar a integração, para depois a gente repor ele de volta no canteiro de obra.
Então é um ciclo que Para recuperar, né, um atraso é então, muito difícil. só de um colaborador que acontece isso, a gente perde aí seus 10 dias sossegado, tranquilo, sem. E aí não tem esse conhecimento, sabe? Porque não depende da gente. Eu acho que tinha que ter aquela verificação. Putz, foi um erro da empreiteira, foi um erro da gestão que não teve um diálogo com o cara, não teve isso. Não tem esse reconhecimento. Até porque a pessoa compra o apartamento, ele também não vai, Vai esperar. ele não vai esperar, ele não vai querer saber de todas essas desculpas. E não é uma desculpa, é o que é a real mesmo. Porque você não tem ninguém na prateleira. A partir da hora que você tiver um colaborador na prateleira, toma cuidado, porque não tem como. Não tem como você pagar um pedreiro. Tem construtoras que o cara falta hoje, traz um atestado de, sei lá, 2 dias, 3 dias. Cara, mas cadê o outro para repor? Não tem como. Sim. Não tem como. Às vezes a gente consegue. Por quê? Às vezes já tinha um cara meio ansioso em algum local que a gente consegue fazer essa transferência. Mas quando não tem como a gente repor. Porque até a gente fazer o ciclo de ir ao mercado, buscar esse colaborador, fazer treinamentos, fazer tudo, toda a homologação correta dele para ele vir para o canteiro, o outro já voltou do atestado. Mas isso também a gente pode colocar como um problema de mercado e que não tem a retroalimentação. Então existe um fato, né? Isso é um fato, não Sim. existe mão de obra na prateleira que você fala. Existe essas faltas que é comum em todo o mercado. Inclusive se você levantar o número de colaboradores que tem no canteiro, faltar 10% naquele período não é nenhum absurdo. Mas isso não retroalimenta na parte de orçamentos, de suprimentos, de contratação. Então o pessoal também, eu lembro na época que você fazia a compra de material e depois na compra de material o mercado a indústria começou a se adaptar com prazos maiores para entrega. Então você tem um problema de espaço. Esse espaço é estoque. Então as indústrias diminuíram o estoque delas e para diminuir o estoque ela precisa de mais prazo. Então você faz uma compra, eu lembro, você comprava cerâmica com uma semana, passou a ter 45 dias até 90 dias para entrega. Isso. Então a engenharia tem que se programar para isso no planejamento, porque se ela não planejar da maneira correta, impacta no atraso de obra. Então não é hoje o planejamento que eu sinto, que o planejamento que foi feito com materiais ainda não está sendo feito na parte de mão de obra e de serviços, né? De você fazer uma contratação com mais tempo para discussão, preparação, né? Então toda a exigência legal, trabalhista de homologar um colaborador para entrar no canteiro, que tem que ter, né? Você estava comentando sobre, antigamente não tinha, né, o técnico de segurança em todas as obras. Hoje tem, Sim. porque precisa até